E aí, meu jovem, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o cálculo de limites. É um conceito muito utilizado nos cursos de engenharia, né? São mais de 30 engenharias que a gente tem. Informática biomédica, sistema de informação, ciências contábeis, administração, matemática, economia, biologia, química e física, entre outros. Vamos lá? Nesse vídeo a gente vai tratar o limite de uma forma básica. Então eu vou dar dicas, né? Ensinar algumas técnicas onde você pode calcular o limite de uma forma rápida. Nós vamos resolver 3 casos de limites, são 6 exemplos, aproveite. E se você precisar aprofundar, procure um livro de cálculo, né? E lá você vai encontrar muito mais exemplos bem mais avançados. Eles existem sim. Caso gostar do vídeo, deixe o seu like, né? E indique para os seus amigos. Bom, para a gente entender o cálculo de limites, eu preciso analisar qual caso eu estou, né? Quando eu for calcular um limite. E eu separei, montei esse esquema para você e eu tenho certeza que vai te ajudar muito mesmo. Nesse esquema, eu separei os casos da seguinte forma. Os limites, eles podem ser limites simples. E aí, basta você fazer a substituição. Eu irei fazer daqui a pouco 2 exemplos desse tipo. Quando você substituir e acontecer uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, a sua saída vai ser fatorar a expressão ou derivar, ok? E se o seu limite for um limite do tipo quando x tende a mais infinito ou a menos infinito, basta você analisar os termos de maior grau, ok? E eu vou fazer agora 2 exemplos aí de cada um. Vamos lá. Para a gente entender o limite, eu preparei essas imagens e a gente vai fazer uma análise bem rápida aqui nas imagens e a gente já começa os nossos exemplos, ok? Vamos entender o conceito. Primeiro, o limite é esse número L que a gente está procurando. Esse é o resultado do limite. E o x, que são esses números no eixo x, eles se aproximam de um certo valor. E nessa nossa primeira imagem, ele se aproxima do número A, desse ponto A. Observa que ele pode se aproximar do número A à esquerda ou pela direita, né? Então a gente já tem a ideia de limites laterais. Olha o que acontece com os resultados da função, o eixo y, à medida que o x se aproxima do A. Vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, toquei no gráfico e a gente tem o resultado. Quando o x vai se aproximando do A, pela esquerda, os resultados lá em cima, no eixo y, vão se aproximando do número L, que é o resultado do limite. Olha só, quando eu chegar no limite do ponto A, os resultados se aproximam do L. E pela direita, isso acontece da mesma forma. Eu escolhi um número, analiso o resultado. Escolhi um outro número, mais próximo do A, vamos analisar o resultado. Olha o que aconteceu. Está descendo, né? Os valores estão se aproximando de L, ó. Quanto mais a gente se aproxima do ponto A, lá no eixo Y, os valores se aproximam de L. E a gente escreve isso desta forma, ó. O limite da função, que seria o gráfico em azul, quando x tende a A, é igual ao L. No nosso exemplo com números, né, a fórmula da função é x² menos x mais 1, que a gente tem esse gráfico vermelho. À medida que os números vão se aproximando do ponto 2, vou deixar aqui um pouquinho maior, ó, os números vão se aproximando de 2 no eixo x. E os resultados lá no eixo y vão se aproximando de um certo valor, que nesse caso é o número 3. Ok? Isso acontece tanto pela direita quanto pela esquerda. Beleza? Então esse é o conceito de limite. O limite da função x² menos x mais 1, quando o x se aproxima do número 2, está dando 3. Vamos para o nosso primeiro exemplo do cálculo de limite sem a imagem. Pessoal, nesse nosso primeiro exemplo, a gente vai resolver 2 tipos de limites, onde você não precisa fazer operação matemática nenhuma, basta substituir o valor do x no limite. Vamos analisar. Como vocês podem ver, o primeiro limite ele é um limite bem simples, não vai acontecer nenhum problema matemático, nenhuma indeterminação. Então, nesse caso, você vai fazer o primeiro passo, que é sempre substituir. Essa é a dica que eu dou. Vai pegar um limite para resolver, substitua, ok? Substituir. Então, vamos lá. Ó. No nosso caso, vai ficar 0² menos 3 vezes 0 mais 5. E esse limite vai dar 5. Não tem muito o que pensar nesse caso. No limite de baixo, substitua. Você vai resolver um limite, o x tende a um certo número, substitua. Vamos ver o que vai acontecer. Menos 2² menos 5 vezes menos 2. Cuidado com os sinais. Dividido por menos 2, menos 2.
E vamos fazer esse cálculo aqui embaixo. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 5 vezes menos 2, na multiplicação, menos com menos é mais. Então, isso fica 10, dividido por menos 4. 4 mais 10, 14, dividido por menos 4. Eu posso simplificar essa fração por 2. Então, a gente fica com 7 dividido por 2, ou em decimal, menos 3,5. Ok? Então, essa é a resposta dos nossos limites, que são limites simples, do primeiro tipo, e basta substituir. Bom, presta atenção nessa dica que eu vou te dar, que ela é fundamental. Ela ajuda muita gente. Você que está estudando para a sua prova de cálculo diferencial integral 1, você que está tendo limite em algum dos cursos que eu falei, essa dica ela é mágica, ok? É uma regra chamada regra de L'Hopital. E você pode derivar o limite caso aconteça uma indeterminação. 0 em cima, 0 embaixo, ou mais infinito ou menos infinito em cima, e mais infinito, menos infinito embaixo. Somente nesses dois casos você pode derivar a expressão. Vamos analisar o exemplo. Como eu falei, nós vamos usar nesses dois limites uma regra chamada regra de L'Hopital. A gente escreve dessa forma. É a regra de L'Hopital. Beleza? Vamos lá. Caso você resolva o limite e não identificou de qual tipo ele é, a dica é sempre substitua. Porque o limite pode ser um limite do primeiro caso, um limite simples. Fazendo a substituição, você vai observar que em cima nós vamos ter menos 5 ao quadrado menos 25 sobre menos 5 mais 5. E isso vai acontecer a indeterminação 0 sobre 0. Logo, você pode sim fazer o limite através de derivada. E aí você vai ter que fazer uma revisão de derivada. Vamos lá para essa nossa revisão de derivada. Vou fazer a revisão de derivada com você aqui, ó. Um polinômio, x² menos 5x ao cubo menos 3x mais 1. E a gente vai derivar esse polinômio, né? Vou fazer a derivada aqui embaixo, representando com um apóstrofo em cima, e a gente lê y'. A derivada é muito simples, basta você derrubar o expoente, e ele desce multiplicando, e no lugar do expoente antigo, subtrai uma unidade. Novamente, o expoente do polinômio desce, né, da incógnita, ele vai descer multiplicando, então a gente vai ficar menos 15, e no lugar dele diminui uma unidade, 2. Quando eu tenho o expoente 1, a incógnita ela vai sumir, então a derivada de menos 3x é menos 3. E derivada de um número é 0, se anula, ok? Vamos usar esse conceito de derivada para poder calcular aquele limite. Isso daqui vai ficar o seguinte, ó, limite. Derivando em cima, a gente tem derivada de x², desce o expoente, 2. Derivada de menos 25 é 0. E embaixo, a derivada de x é 1. Derivada de um número 5, 0. E o x tende a menos 5. Observa que aquele limite difícil que a gente tinha no começo, derivando ele, a gente obtém um limite simples que você pode substituir. Então fica menos 2 vezes menos 5, resultado menos 10. E esse é o resultado do nosso limite, ok? Se você não consegue fazer por derivada, você pode usar os recursos da fatoração, que nesse caso seria a diferença de quadrados, tá? Uma das formulinhas de produtos notáveis. Vamos fazer o nosso próximo exemplo também usando a noção de derivada. Então eu preciso derivar a expressão. Bom, você sabe, a regra de L'Hopital ela funciona quando acontece a indeterminação 0 sobre 0, ok? 0 em cima, 0 embaixo. E é justamente o que acontece no nosso caso. Se você substituir em cima, a gente tem 3 ao quadrado, 9, 2 vezes 9, 18, menos 6 vezes 3, 18, 0 em cima. Então, vamos aplicar a derivada. O limite, quando x tende a 3, de quem? Derivando a parte de cima, o expoente 2 vai descer multiplicando, então a gente tem 4x. A derivada de menos 6x, menos 6. E embaixo eu tenho a derivada de x menos 3, que é 1. Logo, aquele limite que eu não conseguia resolver por conta da indeterminação, agora é simples. Basta substituir o x por 3. 4 vezes 3, 12, menos 6, 6. E essa é a resposta do nosso limite. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo exemplo. Galera,
Caso você queira usar a derivada para resolver limites, é somente nos casos de zero em cima, zero embaixo, quando você substitui. Ou infinito em cima, infinito embaixo. Essa regra é a regra de L'Hopital e você pode sim usar. No nosso próximo exemplo, agora a gente tem um outro tipo de limite. Observe que a variável x está tendendo para mais infinito. Então a gente quer analisar o que acontece com a função no infinito, positivamente. Bom, é o nosso terceiro caso. Basta você analisar os termos de maior grau. Nessa expressão, o termo de maior grau é o de maior expoente, sempre no polinômio. E o sinal do número vem junto. Então basta eu fazer o cálculo analisando menos 3x², quando o x tende para mais infinito. Agora aqui a gente vai ter que ter uma noção de infinito. Analisa comigo, Vamos fazer uma hipótese aqui, uma situação que não é matematicamente correta, mas serve para ajudar a gente a resolver o nosso problema. Imagina que você tenha um número muito grande, o número 20 bilhões, E você vai elevar esse número a 4. É mais infinito. Então você pode pensar assim, mais infinito elevado a 4 resulta em um número maior ainda, mais infinito. E quando você pega esse número e multiplica ele por menos 3, eu posso imaginar que a resposta vai ser um número muito grande, porém negativamente, porque vai entrar a regra de sinal. Menos do 3 com vezes o número infinito positivo resulta em algo negativamente muito, mas muito pequeno, ok? E a gente resolve o exercício na própria imagem, no próprio limite. Se o x for mais infinito, então a gente coloca x² também vai ser mais infinito. E multiplicando isso por um número negativo, o resultado final vai ser menos infinito. Regra de sinal. Beleza? Então esse é o nosso primeiro exemplo de limites no infinito. Vamos analisar mais um, onde acontece uma fração. Bom, no nosso segundo caso de limites, quando x tende a mais ou para menos infinito, a gente tem um caso do x tendendo a menos infinito. Vamos começar o cálculo e analisar o que acontece. Bom, a regra, como você pode observar no resumo ao lado, a gente vai analisar os termos de maior grau. Da parte de cima é o 2x², lembrando que o grau é o expoente da incógnita que manda, e da parte de baixo é o x⁶, com o x tendendo para menos infinito. Vamos fazer agora a simplificação algébrica, Dá para cancelar algumas coisas aí. x² em cima com x² embaixo. Vai sobrar um x apenas embaixo. A gente cancela x² de cima com x² embaixo, sobra apenas um x, já que eu tenho 6. E o x ele tende para menos infinito. Agora eu vou ter que fazer uma análise, de uma situação que o x ele tende para mais ou para menos infinito. O x que está embaixo da divisão, ele tende para menos infinito. Um número muito, mas extremamente pequeno. Você pode pensar no menos 50 bilhões, por exemplo. Agora imagina comigo, quanto daria a divisão? 2 dividido por menos 50 bilhões. Vai dar menos 0,000, um monte de zero. E esse número, o resultado da divisão, a gente diz que tende a zero. Se a parte de baixo é um número extremamente alto ou extremamente pequeno, o resultado da divisão vai dar zero, vai tender a zero, ok? E esses foram os nossos exemplos sobre o cálculo de limite. Eu quero fazer uma ressalva que nós fizemos exemplos básicos de limite. Os dois primeiros são limites dos casos simples. Olha na nossa imagem, no nosso resumo, no esquema que eu preparei para você. Esse esquema salva muito. Tenho certeza que você vai conseguir uma boa nota na sua prova de cálculo se seguir esse nosso esquema para resolver limite. Beleza? Então a gente tem o caso 1, quando você apenas substitui o x no limite. Beleza? Depois a gente tem o caso 2, onde você precisa usar um recurso da faturação, ou o que a gente fez aqui, derivando a expressão, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Caso aconteça a indeterminação 0 em cima, 0 embaixo, deriva que é melhor, bem rápido, bem prático. E o terceiro caso de limite é quando você tem um limite no infinito, quando o x tende a infinito. E aí basta você analisar os termos de maior grau. Bom, pessoal, espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Foi sobre o conceito de limite, 3 casos a gente viu. Deixe o seu like, se inscreva no canal e, se possível, indique esse vídeo para os seus amigos, que eles também vão gostar. Um abraço e até a próxima.